se formulou o plano estratégico da Rede Saúde há 3 anos atrás, e com certeza, com toda a competência da Sílvia, conhecimento e convencida da importância do tema, eu tenho certeza que vai dar muitos subsídios para a gente pensar essa questão no Rio Grande do Sul. Eu vou passar a palavra para a Sílvia, agradecer mais uma vez ao Gustavo, que tem sido o nosso TI de suporte com todas esses programas e essas plataformas. Não tem sido nada... trabalhar em casa e precisar de ajuda, ainda bem que a gente tem o Gustavo. Obrigada, Gustavo. Imagina, Joyce. Obrigada, Joyce. Eu poderia fazer talvez aqui muitos não saibam, que se não sabem, eu peço até aqui a palavra para falar um pouco, 30 segundos sobre a Rede Saúde. A Rede Saúde, ela o nome completo dela é Rede de Saúde Humana, Animal e Ecossistemas. Agora, ela é uma rede que se inicia em 2014 entre o governo do estado do Rio Grande do Sul, a partir das suas secretarias de saúde, meio ambiente, agricultura, ciência e tecnologia e saúde, 16 universidades gaúchas, públicas e privadas, o Hospital de Clínicas e o GHC. Agora, recentemente, nós fizemos a renovação do acordo de cooperação técnica. Estamos em via e já houve a solenidade de assinatura de um novo acordo para 2025 entre as secretarias de Estado aqui do Rio Grande do Sul, Fiocruz, Fapergs e COSEMS, e posteriormente a publicação de diário oficial, a adesão das universidades novamente. Então, a Fiocruz está aqui no estado por dentro, né, como rede, como dentro desta rede de saúde, né? Então, é importante só dizer que esse seminário ele é o desdobramento de um resultado do planejamento estratégico que nós realizamos há 2 anos, e um dos temas que aparecem sendo como necessários aqui para o Estado para ampliar debate é o tema das plantas medicinais. E aí, então, propõe-se esse ciclo de seminários, que em princípio serão 3 esse ano, o primeiro agora, um no próximo mês e um no mês seguinte, sobre esse tema, o guarda-chuva, né, das plantas medicinais, e especificamente hoje sobre a integralidade, cadeias de valor e plantas medicinais. Quem está aqui coordenando, então, esse ciclo de atividades, esse ciclo de seminários é a Sílvia Cidermanski. Então, Sílvia, por favor, está agora com a palavra. Muito obrigado. Agradeço, Gustavo, doutora Joyce também, muito obrigada a todos. E obrigada pela presença de todos aqui. Eu acho que nós estamos com um significativo número, e isso é muito rico e muito nos satisfaz na medida em que as plantas medicinais realmente ainda despertam muito interesse, com tantas redes, com tantos esforços, com tantos projetos e, né, linhas de pesquisa. Então, eu acho que nós estamos num caminho bem promissor, inclusive para a rede de saúde, né, rede de saúde. E agradecer especialmente a acolhida que tivemos com a doutora Josiane e a doutora Islândia, né, que são guerreiras também nessas áreas das práticas integrativas e da fitoterapia e das plantas medicinais, né, ligadas também à Fundação Cruz, em que eu já vou apresentar com mais propriedade. E antes, situar um pouquinho sobre esse seminário, né? Agradeço, então, mais uma vez, inclusive, a oportunidade de estar colaborando com a Fiocruz, nessa rede de saúde, que sempre nós acompanhamos desde o início, ainda como servidora da Secretaria da Saúde, que já eu lidava com plantas medicinais, com a política intersetorial de plantas medicinais, e agora ter essa oportunidade de continuidade é muito gratificante. E esse seminário vem justamente ao encontro do que a gente desejava já desde a participação que fizemos ainda no planejamento estratégico, como o Gustavo citou, né? Onde foi pautada pelas universidades presentes, um evento bem significativo, que a questão das plantas medicinais era uma ação a ser empreendida pelo planejamento estratégico da rede. E, então, o que a gente pensou? É possível, inclusive com toda essa questão da pandemia, houve uma certa... Nós estamos, né, com tudo num ritmo mais lento e com revisões, então vamos nos deter sobre essa ação
para poder elencar alguns projetos de pesquisa, produtos que possam vir a ser outras redes, outras ações, mas 2 anos depois da definição dessa ação, acho que é o momento, então, como foi a demanda que nós tivemos, né? Então, a ideia é justamente de conhecer como está, nesse primeiro momento, como está a implementação da política de plantas medicinais e fitoterápicos, porque ela é uma política muito ampla, né, que vai desde da planta medicinal in natura até o fitoterápico e a inovação farmacêutica, com produção, pesquisa, regulamentação, uma série de diretrizes que impactam, então, sobre esse grande campo das plantas medicinais. Então, a gente entendeu por fazer, primeiro, um ciclo de seminários que começasse, no primeiro momento, com esse seminário que seria, então, debater as possibilidades de insumos terapêuticos oriundos da biodiversidade, mas que integram saberes e práticas populares e tradicionais, com vistas à integralidade em saúde e geração de renda com sustentabilidade. Ou seja, o objetivo, então, é realmente amplo, não que a questão, o eixo da produção de medicamentos fitoterápicos se dissocie desses princípios incutidos nesse enunciado, mas esse primeiro seminário, ele visa, então, o campo da tradicionalidade, o campo mais integrativo, mais popular, e dentro tudo realmente permeado pelo princípio da integralidade, né, que nos norteia muito em relação às práticas integrativas e às políticas de práticas integrativas e políticas de plantas medicinais. E no Rio Grande do Sul, nós temos uma lei, a Política de Plantas Medicinais Nacional. No Rio Grande do Sul, ela tem também, ela é acompanhada por uma política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos, que se deu através de uma lei, a inserção de uma lei que está em plena implementação no Estado, inclusive com recursos federais. Então, nesse primeiro, a gente então busca se apropriar um pouco mais a partir das experiências dos nossos palestrantes, especialmente a Islândia, que lida com o Observa Pix do Rio Grande do Norte, que pertence a Fiocruz também, e que vai nos trazer algumas ideias que têm permeado o seu trabalho e também demandas e perspectivas, né, nesse sentido. E depois também a Josiane, em relação às cadeias de valor, que inclusive é um conceito que vem se agregando, e ela traz essa contribuição, que é o que a gente quis, então, ter para vocês, né? E antes de passar para as nossas palestrantes, então, essas políticas, então, têm 2 eixos bem claros, que é plantas medicinais e fitoterápicos. Nós entendemos, por todo o debate que já se fez nesses últimos anos, há 20 anos já lidando com essa grande universo, como eu disse, né, o grande campo das plantas medicinais, é que desde a planta ao medicamento, nós podemos dizer que estamos desde uma visão holística até a visão biomédica, quer dizer, se faz a integralidade, não se dissociam os sistemas, mas também onde se dá mais a integralidade como princípio, né, nesse grande campo das plantas medicinais. E, ou seja, a integralidade em diferentes níveis e modelos de saúde que permeiam os tipos de insumos diferentes, né, dessa grande cadeia. E nós entendemos também, nesse cenário, de poder trazer para o âmbito da rede de saúde, que essa ação ela também tem a ver com uma tendência mundial de produtos naturais. E hoje, inclusive, né, com tudo que está acontecendo e com toda a preocupação que tem, inclusive, em relação à preservação de plantas não só medicinais, mas com tudo que está acontecendo, esses produtos também não só para alimentação humana, também não só para medicamentos, mas também cosméticos e outros produtos, como, por exemplo, no âmbito das práticas integrativas, a gente vê que tem tido demandas, inclusive, para produção de óleos essenciais, não é? E outros produtos que vêm se agregando, inclusive, né, pelas políticas de práticas integrativas que estão em andamento e implementação no país, né? E essa visão, então, que ele agrega tantos valores, tantos setores, produtos, né? Ela vem bem ao encontro do que a rede propõe, que é trabalhar com o conceito de saúde única, como falou Gustavo, né? Que a rede, então, ela trabalha com saúde humana, animal e ecossistemas. E ela trabalha especialmente voltada ou seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E se nós fizermos uma revisão
das políticas de plantas medicinais em relação a esses objetivos do milênio, aliás, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a gente vê que se adequam a vários desses objetivos. Então, eu vou fazer uma leitura bem breve aqui, onde a gente se situa. Primeiro, então, a questão das plantas medicinais, elas contribuem por acabar com a pobreza, na medida em que elas geram renda nessa cadeia de valor, e é o que nós vamos trabalhar hoje bastante com o trabalho das nossas palestrantes. Nesse sentido, também com acabar com a fome, quer dizer, contribui para o objetivo 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Também o objetivo 3, ela se enquadra também quando busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, não é? Depois, entendemos que o objetivo 5 e o 6 também, quando propõe alcançar a igualdade de gênero e empoderamento feminino, na medida em que muitas mulheres trabalham nessas cadeias de valor, né, das plantas. Também assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água, porque ela contribui também na medida em que exige insumos de qualidade. O objetivo 8 também, quando promove, que é o objetivo de promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável. O objetivo 9, de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, também diretrizes dessas políticas, né, especialmente a nacional, que é bem detalhada, e o Programa Nacional também de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E depois também nos objetivos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que seja, então, assegurar os padrões de produção e de consumo sustentáveis, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, que é uma preocupação muito importante em relação às plantas. O objetivo 14, então, que é a de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável, na medida que há uma biodiversidade marinha também que podem ser também trabalhadas em relação a ter novos ativos ou mesmo, enfim, algumas matérias para novos produtos e para produtos naturais. O 15, que seria proteger, recuperar e promover. Alô? Alô? Estamos te ouvindo, Silvia. Ok, houve alguma abertura aqui de áudio. Aqui. Obrigada. Proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, um fenômeno, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem acompanhado, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade, onde a questão dos agrotóxicos, por exemplo, tem sido muito expressiva no Rio Grande do Sul, e a questão climática no mundo inteiro. E ainda o 16, de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, por fim, o objetivo 17, que é de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, vocês vejam que essas políticas, elas vêm do controle social, vêm da participação popular no Sistema Único de Saúde, ela extrapola o serviço público na medida em que ela também prevê diretrizes para a área de produção industrial, para a área de pesquisa, ela vai para a academia, ela vai para as indústrias e ela fortalece a agricultura local e familiar, principalmente. Então, nós temos aqui muita sintonia, muito alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, iniciando essas questões desafiadoras para a gente, e hoje certamente nós vamos ter um momento de poder definir e especificar linhas de atuação da rede de saúde, né, especialmente mais para 2021, com projetos que nós podemos fazer, projetos integrados com todos os componentes da rede, que é o que a gente espera, e essa sinergia possa, inclusive, capitalizar e captar recursos para projetos, e é também o que se espera. Então, eu passo a palavra, agradeço essa breve introdução, e eu passo a palavra para a Islândia, agradecendo mais uma vez a sua acolhida, de pronto, né, acolheu a nossa solicitação, e eu brevemente apresento a Islândia Carvalho de Souza, do Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares em Saúde, do Instituto de Pesquisa Geo Magalhães, da Fiocruz, do Recife, e mais a outros detalhes a Islândia mesmo pode falar para a gente, né?
E após, então, a sua fala, que vai ficar mais especificamente no que se refere à fitoterapia nas suas demandas em produtos e capacitação e pesquisa, na visão integrativa das comunidades, com todo o trabalho que ela tem feito. E depois, então, para a Josiane Costa, que é nossa colega também das lutas de plantas medicinais, que trabalha no projeto Cadeias de Valor em Plantas Medicinais e Fitoterápicos, na estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e Secretaria de Agricultura Familiar do MAPA e Fiocruz do Rio de Janeiro. E a Josiane, então, vai abordar o seu projeto sobre cadeias de valor em fitoterapia e demandas em produtos e capacitação, pesquisa, a partir também, ambas, né, principalmente da visão popular e tradicional das comunidades com que ela tem se relacionado. Agradeço muito a participação das duas, certamente vai ser um momento, então, da gente ter muito boas ideias, né? Bom, sorte para todos. Obrigada, então, por favor, Islândia. Boa tarde a todos, Gustavo, Silvia. Inicialmente agradecer, na verdade, esse tema, eu sou um aprendiz, então, quando você falou comigo, e aí, Silvia, o que é que você vai querer, né? Eu pensei em um pouco compartilhar os aprendizados que a gente tem feito enquanto observatório, né? Apesar dele estar localizado na sede da Fiocruz, esse observatório, ele é da Fiocruz, está ligado ao gabinete, não só essa unidade em Pernambuco. Então, achei que seria também uma oportunidade de estar dialogando com a rede de saúde, já avisando que todas as nossas informações e dados que a gente tem é para compartilhar com, né, com todas as unidades. Eu não vou falar especificamente dele, da sua missão, mas ele vai congregar, né, duas políticas, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas, a Política de Plantas Medicinais, e depois Josiane pode falar um pouco mais do projeto que a gente está tentando fazer juntos, e ainda dialogar, né, com a política de saberes indígenas, né? Mas essa política, desde as últimas mudanças, ela tem sido mais difícil da gente criar diálogo, mas mesmo assim nós estamos fazendo algumas reflexões nesse sentido. E aí o que foi que eu pensei? Eu pensei em a gente trazer alguns dados que a gente tem trabalhado, algumas reflexões que a gente tem feito, e aí provocar vocês também, inclusive utilizando esses dados que a gente já tem aí na rede de saúde, né, para a gente pensar em mecanismos de como é que a gente pensa de uma forma mais integral essa ideia das plantas medicinais. E nesse sentido eu convido vocês a um pouco pensar, eu não combinei com Silvia a fala, né, mas não tem como a gente hoje, né, estar dialogando aqui com vocês sem a gente pensar no que a gente está passando no Brasil, né? Pensar plantas medicinais como se fosse uma erva, né, solta ou perdida, né, ou possa ser criada em laboratório, né? Eu acho que isso, para quem entende de plantas medicinais, sabe que isso não é possível, porque uma planta ela é um ser vivo que está completamente conectado com o seu entorno, com o seu contexto, Inclusive, a gente já tem pesquisa, né, e muitas evidências mostrando qual é o impacto disso sobre os seus princípios ativos, né? E pensar o que a gente, nos últimos dias, tem perdido em termos de fauna e de flora, né? Mais especificamente no Pantanal. Não foi o meu campo de estudo, a gente trabalhou no Mato Grosso do Sul, mas esse cenário do Pantanal a gente já assistiu no Mato Grosso do Sul, inclusive eu falo que do Mato Grosso sobrou muito pouco, né? Principalmente lá no Sul, e agora ver isso no Mato Grosso, assim, realmente é algo que nos convida a refletir o que é que a gente está fazendo com a nossa terra, com o nosso planeta, e que valores são esses, né? Quando a gente pensa em cadeia de valor, e a Josiane vai estar trazendo, eu acho que a primeira discussão que tem que ser feita é quais são os valores que estão perpetrando essa realidade, né? E que valores são esses? E quando a gente pensa em outras formas de consumo e outras formas de lidar com os produtos e fazer inovação tecnológica, eu acho que a gente tem que pensar em todo o processo, em toda a cadeia. Eu acho que isso é pensar integral, né? A planta no seu contexto, os humanos também contextualizados e no mecanismo de exploração desses princípios, como é que a gente dialoga. Então, a partir
disso e dessas reflexões que eu fiz, eu vou tentar ser... Estou marcando o meu tempo aqui, tá, Silvia? Deixa eu colocar aqui de novo o meu celular para ficar para não passar muito do tempo, tentar não passar, inclusive. A gente fez, nos últimos 2 anos, 2019 e agora ainda 2020, a gente explorou um pouco dos grupos de pesquisas em plantas medicinais e fitoterapia no Brasil e como essas pesquisas poderiam estar estrategicamente para o SUS. A gente fez um mapeamento desses grupos, depois nos comunicamos com ele e parte desse material já foi publicado no boletim do Observatório em agosto do ano passado, né? Como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né? A gente tem grupos de pesquisa, o mais antigo do Brasil é de 1965, né? E 86% desses grupos de pesquisa eles estão ligados a universidades públicas e estão no país inteiro, né? E o que chama a atenção, porque quando a gente fez esse levantamento, a gente não focou apenas nos grupos de plantas medicinais. A gente olhou todas as 27 práticas que tem na Política Nacional de Práticas Integrativa e também nos saberes tradicionais. E o que a gente observou é que, na verdade, o grande, digamos, campo de atuação da maioria dos grupos de pesquisa no Brasil são plantas medicinais. Inclusive, não estávamos preparados no observatório para isso, mas praticamente todo boletim a gente tem uma novidade de plantas medicinais, todo boletim a gente tem um grupo de pesquisa interagindo, trazendo uma novidade e, mais recentemente, o projeto que o observatório, dado o contexto, vai estar desenvolvendo junto com Joseane, que representa aí, né, um movimento maior, né, que é esse diálogo com os agricultores. Então, a gente teve, nesse mapeamento, uma identificação do que a gente tem um pouco, pelo menos na base do CNPq e todos os outros grupos que a gente entrou em contato, né? A gente fez, inicialmente, um contato com 548 grupos e 73% desses grupos eles lidam ou pesquisa básica ou pesquisa aplicada com plantas medicinais e fitoterapia. Desses 548, 300 responderam nossos formulários e desses 300, 121 tem alguma linha com plantas medicinais, fitoterapia e medicina tradicional. Então, entre esses grupos também tem vários que trabalham com o saber popular. E desses 121, 62 tem alguma pesquisa no âmbito do SUS. Ele está trabalhando na perspectiva de ter alguma tecnologia para o SUS e, como vocês estão vendo, a grande maioria instituições públicas. Então, esses grupos, todos eles têm uma longa história, né, de pesquisa e de trabalho. A gente foi buscando o que realmente eles estavam fazendo, entramos no lado do pesquisador, fomos olhar os projetos estratégicos, identificamos quais as condições de saúde que eles têm trabalhado. Então, a gente pôde ver, por exemplo, que condições crônicas, doenças infecto-contagiosas, câncer, que são, inclusive, situações que a gente precisa pesquisar, esses grupos estão atuando, a maioria está nas ciências da saúde, estão com pesquisa básica, tem pesquisa aplicada, mas tem ciências sociais. Mas o que nos chama a atenção é que quando esses produtos, que esses grupos produzem, né, mesmo sendo por SUS, a gente ia perguntar lá, e para onde está indo o resultado do seu trabalho, né? A gente vê que, na verdade, as revistas científicas, até os programas, né, e o nosso modo de produção, a prioridade ainda tem sido as revistas científicas, é quem tem esse espaço. E muitos desses grupos, eles não publicam os achados e nem tem relação com o SUS. Mesmo aquelas 62 pesquisas que estão aplicadas ao SUS, tem uma pergunta sobre a interação desse grupo, né, com o serviço de saúde e a gente não consegue identificar. Então, entre a pesquisa, que eu acho que eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês, apesar da gente discutir muito sobre até os próprios projetos, o PPSUS, enfim, o que a gente tem avançado, mas transformar essas tecnologias, né, ou esses achados científicos em soluções de saúde, eu acho que ainda é o nosso desafio. Porque pesquisa, sem dúvida, a gente tem. Isso eu não tenho. Essa é uma coisa que a gente não tem mais dúvidas.
A gente, inclusive, disponibiliza para vocês todo o material que a gente trabalhou aí no Rio Grande do Sul. Fora esse material, a visita que o próprio observatório fez na época, a Secretaria Estadual de Saúde, que tem um banco de dados enorme de capacitações já realizada. A gente iniciou uma conversa, inclusive, com a Secretaria Estadual de Saúde para identificar o que eles já tinham e como a gente dialoga com esses grupos. E aí um componente que ficou faltando, né, nesse diálogo era exatamente o componente de estar discutindo como isso pode estar impactando no território. A gente iniciou essa conversa de como identificar em cada território as suas potencialidades e buscar soluções em saúde, mas, de certa forma, a pandemia e outras questões políticas a gente não atuou. Mas esse ainda é o nosso maior desafio. Inclusive em plantas que a Secretaria Estadual trabalha, plantas que são estudadas pelas universidades, mas que esses resultados não dialogam. Então, em relação ao observatório, ainda a gente teve uma experiência recente, né, nessa busca de como você traduz o saber tradicional em um instrumento que possa subsidiar a própria população. Foi um trabalho que veio antes do observatório, mas o observatório conseguiu potencializar, que foi um trabalho que a gente fez junto ao povo Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, onde a gente fez um levantamento, né, botânico e todo um trabalho junto com os indígenas, potencializando o que eles já sabiam, que foi a produção de um livro e um documentário. O livro é esse que eu estou apresentando. Esse livro é de acesso público, também está disponível no site, é o Porrananã, Fortalecimento, Território e Memória Guarani Kaiowá, aonde a gente traz todo o trabalho que a gente fez ao longo desses 5 anos, juntamos um material também para fazer educação em saúde e principalmente para que esse material fique disponível na escola. E aí eu comecei aquele slide lá com o Pantanal, porque uma das coisas que mais chamou a atenção no Mato Grosso do Sul é que, na verdade, os únicos territórios ainda que você encontrava uma flora disponível, inclusive para remédios, né, e para coleta de planta, eram os pequenos territórios ou de isolamento do povo guarani, eram as aldeias, ou seja, fora da aldeia o que a gente via era soja e milho, não existiam árvores, e dentro da aldeia você tinha uma riqueza enorme que o terreiro de qualquer Nanderu ou Nandeci, que são os rezadores Guarani Kaiowá, você tinha uma extensa possibilidade de pesquisa e de trabalho. Tinham dias de a gente pegar 20, 30 plantas no mesmo dia. Então, na verdade, esse livro, apesar de ter 92 plantas, ainda é 0,1% das possibilidades que a gente teve, dado o conhecimento que tinha naquele território, né? Por que eu trago isso? Qualquer pesquisa que é subsidiada pelo território, a potencialidade que ela tem, né, de trazer todos esses aspectos que Silvia traz aí, que estão ligados à vida, né, e todos os processos ligados à produção e, consequentemente, da assistência ao medicamento, né, ao modelo de cuidado, elas estão imbrincadas, né? Não tem como você pensar em plantas medicinais sem você pensar o território, sem você pensar o uso desse território e as pessoas que são detentoras desse saber. O que a gente observou é que isso não é possível. E, dado todas essas questões, a gente agora está começando 2 pesquisas em paralelo, uma que vai estar avaliando tudo isso em cima do que já foi produzido, como é que a gente aprofunda esses resultados, né? Uma é avaliar os serviços que a gente está chamando aí de serviços farmacêuticos, para a gente não estar adotando só a ideia da farmácia viva, mas a gente quer saber desde o herbanário as produções que os municípios têm feito, né, ligado ao SUS. E essa pesquisa ela vai subsidiar a construção de um mapa e de um diálogo com o projeto que está sendo desenvolvido pelo antigo MDA, que vai estar discutindo um pouco como é que a gente faz a interlocução desses achados. Como hoje a gente pode pegar as experiências que o município já está desenvolvendo com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, e faz um diálogo hoje com outras estratégias que já existem e que precisam, né, fazer uma força e um intercâmbio para que a gente realmente possa dar aquele resultado que eu falava, um resultado de saúde no território, né? Não dá mais para a gente pensar a saúde
estritamente, né? Pensar saúde para a doença, mas pensar saúde para a vida. Como é que a gente faz isso? E isso perpassa a exploração hoje do que é que a gente chama de fitoterápica. Eu acho que quem está aqui, eu vi que tem algumas pessoas que trabalham em serviços de plantas medicinais, sabe do desafio que é você transformar um princípio ativo no medicamento. E o problema quando você faz isso é que, às vezes, essa tecnologia, seja ela ou densa ou leve, ela não garante o acesso a essa tecnologia. Eu trouxe um exemplo do material que a gente fez recentemente na Covid, dos óleos essenciais, né? Foi outra experiência interessante. Já tem, inclusive, documentários falando sobre a indústria, né, dos óleos essenciais. Eu acho aí é um modelo interessante para a gente pensar, por exemplo, a maioria desses óleos, eles vêm de conhecimentos tradicionais e hoje as pessoas quase não têm acesso a esse próprio óleo que esse conhecimento tradicional deu acesso. E a gente convidou, né, uma farmacêutica para a gente estar de novo voltando para as plantas, né? Então, assim, se você não tem acesso ao óleo, como é que eu posso utilizar determinadas plantas que também são aromáticas para essa produção? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente faz um diálogo hoje de como essas tecnologias e esses saberes tradicionais, ele é inovado sem gerar desigualdades nesse acesso a essa própria tradução dessa população. Eu acho que a Josiane vai trazer um pouco desse trabalho que tem sido feito, né, com o território, com a população, mas de certa forma, para a gente, o tempo todo, enquanto pesquisadores e enquanto serviço de saúde, está dialogando de que modo o nosso processo de trabalho, né, e de reflexão na produção dessas tecnologias, elas podem resolver problemas e não gerar lucros, né, pensando que essas tecnologias elas têm que ser uma tecnologia social. São instituições públicas trabalhando para quem? Para fornecer uma tecnologia pública para um acesso restrito ou para a gente fornecer soluções em saúde, né? Então, esse é o desafio. Pensando nisso, a gente fez uma parceria agora, que também tem um apoio da Fiocruz, com a Agroecologia em Rede. Então, convidar vocês, quem está aí, para estar registrando suas experiências, um pouco a ideia é essa, né? Todos os movimentos que a gente tiver, que possa estar fazendo diálogo e conectar essas redes, eu acho que é importante para a gente está tecendo de forma mais forte. Tem a Rede Fitos na Fiocruz, ou seja, tem várias experiências que a gente tem hoje no Brasil, tem muita coisa acontecendo que necessita do nosso empenho em construir diálogos, né, nessa costura. A gente está precisando sistematizar um pouco mais tudo que a gente tem para que a gente possa seguir. Silvia, eu produzi minha fala em 15 minutos, porque além de ouvir Josiane, eu quero também aprender e abrir para o debate. A gente tem muitos dados e muitas informações que eu tive dificuldade de saber um pouco qual seria o recorte, e achei melhor aproveitar meus últimos 5 minutos, que você tinha me dado 20, porque eu quero fazer um debate. Tá certo? Então, eu deixo essa palavra de esperança. Eu acho que eu comecei com fogo, mas eu acredito e tenho plena consciência que a gente está agora num momento de crise, mas que é um momento de crise que a gente precisa pensar para o futuro. Eu acho que a Agenda 2030 é uma agenda muito importante para a gente estar pensando ela para o futuro, para a defesa, mas também estar popularizando essa agenda, né? Que essa agenda não seja uma agenda fora dos territórios, para que os territórios possam estar se colocando e a gente possa estar tecendo essa rede na produção de vida e mais saúde. Então, é um pouco isso. Obrigada, Islândia. Obrigada, eu acho que está ótimo a gente depois ficar na troca com perguntas instigantes, então, e as questões que tu traz também, né? Valeu, obrigada. Passando para a Josiane agora. Josiane. Olá, boa tarde a todas, a todos. Eu vou iniciar aqui compartilhando a minha tela. Eu espero que tudo corra bem, porque eu acabei fazendo a minha apresentação com um sistema novo, mas estou confiante que vai dar tudo certo. Bom, antes de mais nada, agradecer ao convite, poder compartilhar um pouco dessa experiência que tem sido o projeto de mapeamento de cadeias de valor, né,
não só mapeamento, mas um conjunto de outras ações que visa, dentre outras coisas, promover, né, a produção de plantas medicinais dentro de critérios que atendam e que olhem para os territórios, que olhem para a cultura dos territórios, né, e compreendendo principalmente que o Brasil ele é diverso, né, inclusive nos seus modos de produzir a planta, né? Então, o grande valor também desse projeto é que nós tivemos a oportunidade de correr o Brasil, né, e conhecer um pouco. Eu não sei se todos estão vendo a minha tela, está todo mundo vendo? Sim. Então, eu preciso me olhar, porque eu acho que eu não estou como oradora, eu ainda apanho desses sisteminhas. Então, assim, iniciando a minha fala, dizendo a planta medicinal ela é um elemento de identificação de um território, de uma cultura, né, e de um modo de produzir e de cuidar da saúde dentro de uma perspectiva ecossistêmica, né? E nisso, na contramão disso, nós temos modelos produtivos que transformam as relações ecossistêmicas dentro de um campo mais utilitarista, né? E que não leva em conta, certamente, as populações e as práticas e as experiências que são desenvolvidas nesse território a partir das plantas medicinais. Tá? Bom, então eu preciso aqui falar do projeto. Nosso projeto ele chama Cadeias de Valor em Plantas Medicinais, né? E o nickname dele, o nome pequenininho dele, o apelido é Articula-Fito, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Agricultura. Ele se baseia em 4 diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais, né? Então, esse projeto, na verdade, ele foi pensado ainda no momento daquelas discussões dentro do Comitê de Plantas Medicinais, quando ele ainda existia, né? Sentei eu e Dani e disse, vamos construir alguma coisa que a gente possa ter uma experiência concreta de observação, né? Alguma coisa que a gente possa olhar de forma mais analítica mesmo, né? E foi quando nós, a partir dessas diretrizes, que é de regulamentar o cultivo, promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos, estabelecer uma política intersetorial para o desenvolvimento socioeconômico dessas populações, né, que são normalmente muito vulneráveis, né, e estabelecer mecanismos de incentivo para a inserção das cadeias e arranjos produtivos. Então, eu posso até dizer que a diretriz 1, a diretriz 13, a diretriz 15, a 17, creio que Silvia tenha citado coincidentemente aqui, nós fizemos aqui um sinergismo mental, eu acabei aqui trazendo as diretrizes que, na verdade, são orientadoras do processo, né? Então, sentamos eu, Dani, e começamos a fazer um planejamento, começamos a fazer as perguntas que nós queríamos responder, o que se produz no país em plantas medicinais, quais as populações que a gente quer trabalhar. Então, esse projeto ele visa, o foco dele é em populações tradicionais, agricultores familiares e pequenos agricultores. Então, assim, esse por onde começar, ele, na verdade, necessitou de um planejamento, né, que era exatamente a partir de um conjunto de pessoas trabalhando para poder gerar esse caminho que é esse uso sustentável da biodiversidade, né? Bom, e aí, a partir disso, nós fomos tomando algumas decisões, definindo prioridades e também algumas metodologias, né? E o nosso objetivo, né, na construção desse planejamento, vale aqui destacar que as cadeias de valor, na verdade, ela é uma ferramenta metodológica que permite você analisar todo o processo produtivo que um produto, né, percorre, desde dos insumos até a sua comercialização e, enfim, conquista de mercados. E, então, nesse contexto, nosso objetivo é promover cadeias de valor, tendo o setor saúde como promotor do desenvolvimento local, com políticas públicas para o acesso dos povos e comunidades, populações indígenas, assentados da reforma agrária, agricultores familiares,
aos mercados de plantas medicinais fitoterápicos, né? E, na verdade, a gente atualizou esse objetivo porque a gente está falando agora de mercados diferenciados, porque nós não estamos trabalhando apenas com as plantas medicinais para finalidades fitoterápicas, mas também para fins alimentícios, cosméticos e tudo aquilo que pode vir a trazer e agregar valor social e econômico para as populações tradicionais, tá? E, a partir do nosso planejamento, nós definimos algumas metas, que foi, uma delas, o apoio ao diagnóstico das cadeias de valor, ou seja, nós precisávamos olhar, né, construir, a partir do planejamento, esse olhar das cadeias de valor, qualificar a base produtiva dos prestadores de serviço, né, para o aprimoramento da cadeia, dessas cadeias de valor, articulação e governança para a inserção das plantas no mercado diferenciado. Esse mercado diferenciado pode ser alimentício, pode ser de insumos farmacêuticos, pode ser de fitoterápicos e também cosméticos, como eu já falei anteriormente. E aqui, apresentando um pouco dos resultados dos mapeamentos, nós fizemos 8 mapeamentos, 8 oficinas de mapeamento, mas antes é importante a gente entender um pouco esse conceito de cadeia de valor, né? E a cadeia de valor ela é um conceito da economia empresarial, tá? E aí, posteriormente, a gente vai apresentar uma outra cadeia de valor, que é uma cadeia de valor da sociobiodiversidade, que, na verdade, utiliza um pouco, né, desse conceito, utiliza muito, aliás, da metodologia da cadeia de valor, mas ajusta esse conceito para dentro de uma proposição mais ética e justa dentro das relações dessas cadeias produtivas, né? Então, uma cadeia de valor é uma sequência de processos produtivos, ela precisa de um acordo institucional, de alianças de coordenação entre produtores, processadores e comerciantes, e é uma forma coordenada de fazer a gestão e a governança desses processos produtivos. Portanto, a gestão, a governança, a comunicação são elementos muito importantes dentro de um processo produtivo que envolve esse conceito de cadeia de valor da sociobiodiversidade. Bom, quando a gente ajusta esse modelo para o que a gente vai chamar de cadeias de valor da biodiversidade ou da sociobiodiversidade, que foi desenvolvida pela GIZ, que é a cooperação alemã, tá? Ela vai nos permitir mapear e analisar a realidade social, econômica e ambiental, né, dessas populações e nesses territórios, tá? Avaliar as externalidades negativas que essas produções geram, né? Ou seja, quando nós temos externalidades positivas e negativas, e essas externalidades negativas, normalmente, quando vem um empresário que compra o insumo desse agricultor sem nenhum tipo de contratualização, ou fazendo com que esse agricultor tenha que tirar a casca da andiroba ou da copaíba e essa planta venha a morrer ou ter algum problema, enfim, impactos ambientais, algum tipo de processo negativo que impacte tanto economicamente, quanto ambientalmente, quanto a saúde das pessoas nesse processo produtivo. Então, essa ferramenta nos permite avaliar essas externalidades. Ao mesmo tempo, ela possibilita agregar valor, né, aos trabalhadores, aos territórios, às culturas e às práticas produtivas. Promove relações de trabalho e produção justas e sustentáveis, e, com isso, ela gera uma vantagem competitiva e também é uma metodologia que está alinhada aos pressupostos da política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais. Então, assim, para a gente ter uma ideia do que é uma cadeia de valor, eu trouxe aqui o exemplo da cadeia de valor da castanha do Brasil e essa imagem aqui, né, onde você vê o extrativista, né, e quando a gente fala de extrativismo, a gente está falando basicamente ali do centro-oeste para cima, né, do Cerrado, da Amazônia e parte da Caatinga também, onde você tem muitas atividades extrativistas. A gente consegue verificar que o trabalhador que está realizando a ação extrativa ou produzindo mesmo, cultivando a sua planta, que é o que a gente vai observar mais, por exemplo,
abaixo do Centro-Oeste, ou seja, região Sudeste, região Sul, você verifica que a situação do trabalhador dessa base produtiva ela é bem desigual, né? Quando você verifica, por exemplo, a pessoa que está consumindo o produto que ele produziu, é um pouco do que a Islândia falou, né? Então, ela é uma cadeia que normalmente ela é extremamente desigual. E a cadeia de valor vem para dizer o quê? Não é possível que uma pessoa que está lá no Leblon, no super spa da vida dela, está consumindo o óleo de castanha do Brasil sem sequer compreender como que se deu esse processo produtivo. Se teve algum tipo de injustiça social, de exploração do trabalho, enfim, esse conjunto de relações que são necessárias serem observadas para quê? Para que se tenha a saúde desse produtor, para que se tenham relações mais justas dentro da cadeia, e a cadeia de valor ela se propõe exatamente a olhar para esses tipos de relação, né? A gente tem uma história no Brasil que ela é muito de uma cultura patrimonialista, né? Onde tem pessoas que acham que que alguém precisa fazer as coisas para elas, né? Então a gente tem essa sociedade hierarquizada, mas ela é só uma ideia, porque na verdade no Brasil não existe pessoas ricas, né? Existem pessoas que têm a ideia de que são ricas e, ao mesmo tempo, não estão preocupadas com aquelas que estão mais exploradas, né? Mas é um sistema de exploração contínuo. Muito bem. Então, tentando identificar essas relações horizontais de insumos, como que se dá, né, essas relações, e para isso a gente utilizou um método também de articulação, né, por meio de lideranças locais. Então, nós tínhamos um contato de articuladores locais que organizavam as oficinas e que traziam agricultores, enfim, né, um conjunto de atores para que nós pudéssemos fazer um diagnóstico participativo. Essa imagem aqui é um pouco para ilustrar essas relações desiguais, né? Ou seja, eu não quero nem o cara que está transformando não quer saber se o moço de pé descalço lá está sendo não está recebendo como deveria receber o produto, enfim, e tendo um conjunto de inseguranças no seu processo de trabalho. Tá? E nós temos ainda essas funções que a gente chama de horizontal, que vai do insumo ao consumo. Depois nós temos os operadores, que são os fornecedores de insumos, ou seja, eu preciso de equipamento para comprar, enfim, para produzir a minha muda de castanha. Então, todos esses insumos dependem desses operadores. Também nós temos os serviços operacionais, que são transportadoras, laboratórios, serviços de apoio, né, que são as redes de assistência técnica, e também nós temos os reguladores, né, que são o ICMBio, que vai fazer a parte da legislação ambiental, né, que vai olhar para essa parte dessa regulação ambiental, a Anvisa, que vai fazer a parte da regulação sanitária, o MAPA, que vai fazer a parte da regulação alimentar, e a Receita Federal, que vai dizer como é que está se dando essas comercializações, né? Como é que essas trocas estão se dando. Então, normalmente, o que a gente vai encontrar é uma cadeia muito fragilizada, vazia desses atores, né? Então, por isso que nós fazíamos essas oficinas, né? E quem participava dessas oficinas? Quem eram os atores? Os povos tradicionais, agricultores familiares, pequenos agricultores, né? Além de técnicos, né? da parte de agricultura, né? Então, serviços técnicos como a Emater também, serviços do Sistema S para agregação de valor aos produtos que foram mapeados também participavam da oficina, universidades e institutos de pesquisa para que eles pudessem olhar para essa demanda, né? Porque esses atores, essa base produtiva, ela é invisibilizada pela academia, né? Então os acadêmicos eles querem apenas o princípio ativo, mas também não tem um valor, né? Esse valor que deveria, em tese, consubstanciar as pesquisas que são desenvolvidas, ou seja, como que eu faço essa relação entre o detentor do conhecimento
e a promoção de qualidade de vida enfim, desses sujeitos que estão nesses territórios. Tá? Além disso, também eram convidados atores que trabalham nesses órgãos reguladores da Anvisa, né? Para que eles olhassem também, para que eles pudessem olhar para esse objeto, que era, de certa forma, alguns reguladores da Anvisa, eles olham e dizem assim, meu Deus do céu, eu digo, pois é, mas é isso aqui que a gente tem que organizar. Então, vocês têm que organizar, vocês não podem ter só uma ação policialesca, mas vocês têm que ter uma ação pedagógica também, né? Porque ninguém vai fazer burlar a lei por livre e espontânea vontade. E outros que participavam também eram gestores e tomadores de decisão, né? Inclusive secretários municipais de saúde, coordenadores do Departamento de Assistência Farmacêutica, empreendedores que estão interessados em comprar insumos, né? Seja para finalidades de insumos farmacêuticos, alimentares ou cosméticos, tá? E demais parceiros, são muitos parceiros que a gente tem encontrado para desenvolver esse projeto. Tá? Muito bem, então, a partir dessas preliminares, aqui eu estou tentando explicar um pouquinho o que é a cadeia de valor, o que é um valor, né? Como é que são as relações éticas que pressupõem, né, esse processo produtivo. E, para isso, dentro das oficinas, junto com todos aqueles atores que eu apresentei anteriormente, nós definíamos alguns critérios para selecionar as cadeias que seriam mapeadas. Então, esses critérios seriam o critério econômico, social, ambiental e legal. Tá? Aqui é só uma ilustração para a gente ter uma ideia de quantas espécies apareciam, né, nas oficinas. Aqui foi uma oficina realizada em Marabá, no Pará, onde nós tínhamos indígenas, nós tínhamos as quebradeiras de coco, estavam lá, o MICB estava presente, e várias outras organizações e representações e lideranças. Então, é só para a gente ter uma ideia que nós aplicamos alguns critérios para selecionar as cadeias que nós mapeamos. Nós mapeamos ao todo 26 cadeias, mas é óbvio que eu não vou apresentar isso tudo para vocês, então eu trouxe aqui, por exemplo, uma cadeia, que é uma cadeia que ela tem grande valor agregado, que é a cadeia da pilocarpina, das folhas de jaborandi, que ela é extraída lá na floresta, na Flona de Carajás. Tá? Então, a gente pode verificar que essa cadeia ela tem uma estrutura já mais bem desenvolvida, onde ela tem o apoio da Centroflora, onde eles estão organizados em cooperativas, onde eles têm o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, onde eles têm apoio do ICMBio, da Anvisa e da Receita Federal, ou seja, eles estão dentro de uma cadeia de valor, né, que está, de certa forma, bem estruturada, né? Mas também nós vamos ver, e aí eu não trouxe essa imagem para vocês, algumas cadeias que nós não vamos ter essa organização em cooperativas, nós não vamos ter o apoio e serviços técnicos de assistência técnica rural, né? E que nós não vamos ter ainda essa relação com as regulações. Tá? Então, é só para a gente entender que a pilocarpina ela sai de Carajás, ela vai para Roche, para os Estados Unidos, e ganha o mundo, e quando chega aqui, né, o pessoal que está agora, por conta da Centroflora, estão organizados, mas ainda muito aquém do que deveria ser. Inclusive, o Brasil ele nem aparece como um player nesse processo. Então, é um pouco a ideia de demonstrar o quanto que não existem relações de valor, né, onde essas populações, esses territórios, apareçam como um espaço de experiência sustentável, né, e de promoção de relações ecossistêmicas positivas, né, de externalidades positivas e que também gerem renda e desenvolvimento socioeconômico para essas populações. Então, ainda existe, mesmo dentro dessa cadeia do jaborandi, muitas fragilidades. Tá?
Então, nós, lá em Marabá, mapeamos a cadeia da copaíba, da castanha do Pará, do jaborandi, da andiroba, do babaçu, e produzimos vários, cada uma delas vai ter um mapa, né, que é uma forma daquela do empreendedor ou do agricultor olhar para o seu processo de trabalho e compreender os gastos que ele usa, porque até para ele produzir, gerar o preço do seu produto, ele vai ter que compreender todo esse processo dele detalhadamente, né? Então, essa questão da estruturação do preço, das externalidades, fazem parte dessa microeconomia que está envolvida nessa relação produtiva. E os gargalos, né? Então, nós mapeamos, nós fazemos essa análise do que eles propõem enquanto espécie que tenha, a partir daqueles critérios, né, sociais, ambientais e econômicos, se a espécie tem potencial econômico, se ela gera renda, se as regulações estão ok, se eles já conseguem produzir dentro de uma certa regra, né, de legislação. Então, a partir desses critérios, nós definimos e geramos mapas como aqueles que eu apresentei da pilocarpina. Tá? E, a partir desse passo a passo de planejamento, nós conseguimos identificar os gargalos que são apontados por esse coletivo. Né? Então, o gargalo... Josiane, me perdoa, vamos dar uma apressadinha para a gente debater mais depois? Tá. Capacitação, assistência técnica, organização, formalização, legislação e acesso à política pública, né? Que são os gargalos, o que permite a gente trabalhar dentro de uma visão de futuro, né? E aí planejar dentro dessas áreas. Tá? E a visão de futuro, claro, vai precisar da estruturação de redes de solidariedade dentro do território, de uma governança viva, a partir de epistemologias como a ecologia de saberes e dentro dessa perspectiva dos territórios sustentáveis. Tá? E aqui a gente tem alguns ganhos dos projetos, as espécies mapeadas. Tá? Então, eu não vou me prender muito nisso aqui, porque a gente tem muita coisa para debater. Só queria convidar todos, porque nós estamos iniciando o nosso ciclo de capacitações em boas práticas, em farmácia viva, em legislação, já nesse passo de atender essas demandas que foram diagnosticadas dentro desses mapeamentos. Tá bom? Me desculpem ter me estendido, mas estou aí à disposição. Muito grata. Muito obrigada. A gente tem que fazer aquele papel chato, né? De ficar cortando. Tranquilo. E foi muito interessante. Eu acho que tem muito material para a gente até debater. E eu gostaria de te ouvir uma tarde inteira, as duas também, né? Por todas as experiências e tal. Mas eu ficaria, então, agora para a gente fazer essas trocas, Josiane. Eu não sabia quantos slides tu tinha também ainda, né? Então, o mais interessante, a gente tem que fazer isso. E o nosso tempo tecnológico também, nós temos até às 5 horas, e por isso fica à vontade agora para debater. Eu pediria ao Gustavo que trouxesse já as questões que foram trazidas pelo chat, enquanto eu também já comecei assim, de fazer alguns questionamentos, então, linkando as falas das duas palestrantes com aquilo que nós temos vivenciado aqui no Rio Grande do Sul, e a partir da experiência da implementação da política estadual de plantas medicinais e fitoterápicos, né, e que tem o financiamento do Ministério da Saúde, um projeto APL Estado, que seria justamente para nós levantarmos as potencialidades do Rio Grande do Sul. E que hoje também, no âmbito da rede de saúde, pelo próprio, como foi dito, a ação colocada pelas universidades que participam é justamente essa questão do fitoterápico. Então, eu me pergunto, assim, a pergunta que eu acho que está na pauta da gente poder ajustar ou alinhar melhor essa ação ampla de planta medicinal e fitoterápico, é pensar o que realmente a população quer quando reivindica a fitoterapia. Essa questão que vocês trazem sobre demandas para cosmético, né, que nós temos no Brasil aí experiências de empresas que aproveitaram tanto dessa biodiversidade e trabalham com um pouco mais interesse pela biodiversidade, pela preservação ambiental, enfim, tudo isso que se sabe também
buscam, então, socialmente corretas e ambientalmente corretas e tal. Então, acho que também é uma proposta que pode ser refletida no Rio Grande, sobre a área no Rio Grande do Sul também, não é? E aí, quais fito, então, nós queremos? Queremos trabalhar com plantas medicinais? Queremos no âmbito do sistema único, no âmbito privado, no âmbito da medicina como um todo, é a planta medicinal que mais tem demanda, ou é o fitoterápico? Quais as diferenças assim que existem, por exemplo, nas populações? Será que os grandes centros urbanos também estão demandando, por exemplo, cosméticos naturais, outros produtos, em vez de ainda... E o uso da planta medicinal está sendo utilizado, e aí exige formas farmacêuticas ou mesmo chás alimentares, né, mais práticos, do que as pessoas não têm acesso também a plantar, embora agora até eu tenho meus vasinhos aqui de hortelã, por exemplo, não é? As pessoas estão buscando as hortas urbanas e tal. Mas as comunidades rurais, inclusive ainda no meios urbanos, nós temos as hortas comunitárias também, que é um fenômeno que em Porto Alegre começa a ter expressão, não é? O que os cursos de graduação preparam? Para que visão de mundo, para que visão em relação ao campo das plantas medicinais? Seriam mais para plantas? Será que é ver o valor das plantas, ou ainda utilizando principalmente os cursos de farmácia, de química, por exemplo? Será que as plantas ainda são vistas como potenciais matérias-primas para ativos, ou elas têm um valor por si só? Não é que vocês trazem isso também nesse trabalho, né, mais social, então, né, do campo das plantas. E a questão da pesquisa, financiamento, então, os editais, eles contemplam essa visão da integralidade, né? Eu ficaria por aqui como provocação. E eu pediria que o Gustavo trouxesse algumas perguntas que ele pode ter destacado mais objetivas. Por favor, Gustavo. Certo. Tem aqui uma pergunta dizendo o seguinte: como fica a situação do orçamento para pesquisas nesse contexto político? Fiquei sabendo hoje que contingenciaram os recursos para a CTI da Embrapa. Então, é próximo daquilo que tu acabou de mencionar, né, Silvia? Com relação aos editais de pesquisa, valorização desse tema, se eles estão à margem dos editais, de uma forma geral, dos editais de pesquisa, né? Então, essa seria a primeira pergunta. Aí, posteriormente, eu faço uma próxima. Vocês querem que eu abra o microfone? Acho que a gente vai respondendo juntas, eu não sei, mas em relação à pesquisa, né, a gente, em relação a essa ideia de trabalhar uma fitoterapia baseado no território, em produção, cadeia de valor, eu desconheço. A gente tem pesquisas, elas são muito focadas, né, em determinados problemas de saúde, que eu acho que isso é importante, mas valorizar, por exemplo, uma experiência que, ao mesmo tempo, fortaleça a saúde, não só no tratamento de doença, isso está mais ligado, talvez, ao desenvolvimento agrário, e até a gente está tentando fazer esses diálogos, mas o que eu percebo nesse material que a gente fez foram 548 grupos. É que as pesquisas, elas são muito princípio ativo, eu diria, que são importantes, mas aí você gerar um princípio ativo, que esse princípio ativo resolva um problema que seja de saúde social, você tem décadas, né? E as pessoas, e quando isso acontece, a gente fez um mapeamento de algumas, e isso foi interessante, né, de alguns grupos que produziram, por exemplo, tem pesquisas super interessantes, ligadas à questão da microbiologia, né, a resistência a antibióticos, essa coisa toda. É um problema de saúde que a gente precisa de solução. Mas eles estão lá gerando a produção dos artigos, tem inclusive 4 grupos bem específicos que trabalhou pra caramba, mas você não vê esse resultado sendo transformado. E, ao mesmo tempo, o que é que a gente vê? Quando você olha os editais de pesquisas, eles também não estimulam esse processo. E agora, isso era antes, agora a gente não tem recurso mesmo, né? Esse é o problema. O orçamento da saúde, inclusive, de 2021, da pesquisa, aliás, de 2021, ele já vai ser cortado de novo, então a nossa tendência
é realmente a gente não ter recurso e investimento. Se você não tem pesquisa, até o que a gente não tem vai ser difícil. Eu não sei se o ambiente de Josiane é mais interessante, mas da pesquisa científica é desafiador, né? A pesquisa... Bom, nós temos muitos trabalhos feitos junto à Embrapa. Eu, particularmente, quando comecei nessa área das ciências agrárias, né? Então, tem muitos trabalhos. Agora, quanto à questão dos recursos, eu diria que agora nós estamos iniciando o nosso século XXI, né? Com pandemia, com todas as crises e tudo mais. E eu acredito, sim, que a partir dessa construção da organização social, nós vamos nos descolar dessa ideia, desse pensamento que a ciência só se faz a partir do CNPq. Né? Então, isso é uma coisa que eu espero que essas novas epistemologias, e aí eu vou citar, vou ser insistente, mas não que eu seja só ela, mas, por exemplo, essa ecologia de saberes, onde a própria sociedade, a própria população produz, lida com seus problemas e resolve os seus problemas e tem autonomia para gerir seus problemas. Então, a gente tem essa ideia de Estado que é esse Estado que nos engole também. Né? Ou seja, ninguém pensa em gerar uma autonomia. E no que nos engole, né, a gente se fragiliza. Então, é preciso, nesse momento, no século XXI, nós entendermos que não tem recurso. A tendência dos Estados, e isso é multipolar, é de Estado mínimo, e nós temos que imediatamente nos colocar de forma criativa, né, para trabalhar as relações sociais que nós temos e de sustentabilidade e de cuidado, que não necessariamente partam do Estado, mas das organizações dessas populações. Então, nós precisamos, por isso que a capacitação ela é importante, a instrumentalização por meio de ferramentas, a elaboração de editais, que vai ser agora uma fase do nosso projeto. Nós vamos fazer editais dentro desse contexto, não vai ser especificamente para o doutor da academia, mas vai envolver todo esse coletivo que precisa ser capacitado e ser principalmente envolvido, senão a gente não tem saúde, gente. Então, sem a organização social, sem essa conscientização do que é ser social no território, no espaço, o que é, do ponto de vista simbólico, e que memórias e histórias essas plantas nos trazem. Então, a gente está tentando construir um edital, vai construir esse edital, e a gente entende que vai ser uma experiência muito interessante, descolado um pouco. E, assim, valorizo as moléculas, valorizo o CNPq, mas também a gente precisa pensar em alternativas, sermos criativos, a tal da economia criativa, porque senão nós seremos engolidos. Eu acho que esse projeto que a gente está dialogando com a Islândia e o Observatório vai muito nesse sentido. E complementando, Josiane, esse mapeamento que a gente fez, a gente pretende ainda buscar um diálogo com esses pesquisadores e a sobrevivência do próprio pesquisador e o sentido dessas pesquisas. Eles estão recebendo recursos públicos e estão respondendo a quem? Processo. Né? Quais são as tecnologias sociais que estão sendo geradas para responder à população que, inclusive, paga por essas pesquisas. Né? Eu acho que são essas reflexões que as crises, elas são super difíceis, mas também são oportunidades para a gente repensar o nosso papel como cientista no território, né? Como é que eu dou resposta às questões que estão ali, que estão apontadas, como eu coloquei, que às vezes as pessoas estão buscando uma patente, mas uma patente para quem, né? Quem vai ser o dono dessa patente e o que é que isso está gerando? Um repensar, né, da nossa prática científica também. Eu acho que são várias provocações aí nesse momento. Eu queria citar que nós estamos... Posso? Desculpa, Josiane? Claro, fica à vontade. Vou só aproveitar em relação à discussão das plantas. Nós temos o programa Pesquisa para o SUS, não é? O PPSUS já temos no Rio Grande do Sul, já tem 5 editais, já houve 5 momentos do PPSUS.
E no passado, no último PPSUS, que tem um edital aberto agora, até meados de outubro, para apresentar projetos, né, com coordenadores ainda de unidades aqui do Rio Grande do Sul, né, PPSUS RS, e eu lembro que nós conseguimos na oficina 2 linhas para práticas integrativas e complementares e outra linha, inclusive, com plantas medicinais e fitoterápicos, né? Até pela cultura, eu acho que da maioria das universidades, os projetos apresentados para plantas medicinais, linhas de plantas medicinais, eles vieram muito em cima do fitoterápico, da inovação farmacêutica. E no âmbito das práticas integrativas, a gente percebeu que não tinha ainda a compreensão do que eram realmente as práticas integrativas, o que também é compreensível, porque ainda é um conceito recente, e a gente tem que também popularizar mais, né, a visão do que são as práticas integrativas e o próprio conceito de integralidade para poder adequar os projetos a essas linhas. Porém, os próprios avaliadores de projetos também, na minha opinião, se confundem muitas vezes por entender que a integralidade que nós falamos do Sistema Único pode ser a mesma integralidade do descritor do CNPq, e que não há esse alinhamento. E agora estamos de novo com o PPSUS aberto e tem linhas para práticas integrativas, e é uma pergunta que eu quero fazer posteriormente, né, à Fundação, como é que foi esse entendimento, né, se nós pudermos fazer uma pesquisa em relação a esse entendimento dos pesquisadores sobre integralidade, porque então, dentro das práticas integrativas, a gente pode ser proposto projetos de pesquisa em fitoterapia com essa visão que vocês estão nos trazendo, né? Que a gente busque, que na minha opinião é o que as comunidades realmente querem, o que a população quer, e que é expresso, inclusive, nas recomendações das conferências de saúde, que é muito mais a integralidade e uso da planta medicinal e, portanto, a pesquisa em relação à cadeia de valores ali, tanto para que agregue o valor social, o valor econômico às comunidades, então, e também a preservação de conhecimentos. Pode ter projetos na agricultura, em linhas da botânica, em linha da biologia, enfim, não é? Então, eu acho que fica aí esse lembrete que estamos com o edital aberto aqui, que possa se contemplar dentro dessa nossa visão. Josiane, eu te interrompo. Então, tá, só complementando ainda nessa linha dos editais, eu acabei esquecendo, mas essa nova fase do projeto das cadeias de valor, nós vamos estar trabalhando a governança, tá? Do projeto. Então, é um pouco a gente trabalhar também com os pesquisadores que estavam nessas oficinas, para que eles sejam o nosso público, para que eles possam desenvolver pesquisas daqueles produtos que estão sendo desenvolvidos lá na região onde eles estão desenvolvendo pesquisas, né? Então, essa daí é uma das estratégias, né, de governança nossa, de construção desse grupo de trabalho, vão ser vários grupos de trabalho no país inteiro, para que cada grupo possa olhar para essas cadeias mapeadas, porque a gente precisa sair daí com algum conhecimento produzido, né? Para que a gente possa também desviar ou dar um novo rumo, né? Virar esse timão para as comunidades, para que eles olhem para as comunidades. Porque a comunidade, em última análise, vai ser a mola propulsora para os pesquisadores. Os pesquisadores precisam dessas comunidades, dos conhecimentos, precisam ser formados em etnografia, porque a maioria dos pesquisadores, e aí mil perdões, tá? Não são todos. Assim, tem uma visão muito utilitarista, porque nós aprendemos isso na academia. Eu quero dizer que eu sou neurocientista, trabalhei com neuropsicofarmacologia, injetava planta medicinal no cérebro do rato, depois tirava o cérebro e tudo mais. Quando eu fui trabalhar na política pública, no Ministério da Saúde, quando eu estive junto à elaboração da Política Nacional de Plantas Medicinais lá no Ministério da Saúde, eu disse, oi, o que eu estou fazendo? E aí foi quando eu disse, não, peraí, o buraco é mais embaixo. Né? E foi quando a gente tinha aqueles grandes reuniões com a base produtiva, com os movimentos de mulheres, com, enfim, todos esses valores que estão por trás
Então, a gente não pode olhar... A minha ideia aqui é não olhar só... Dizer, não, os pesquisadores estão fora ou querer ser ter qualquer tipo de preconceito. Não é isso. A ideia é que nós possamos fazer com que esses pesquisadores olhem também para esses modelos, para que eles também se capacitem em etnografias, compreendam melhor, façam uma pesquisa qualitativa, compreendam o que é a pesquisa social, porque eu tive que ir em busca do que é a pesquisa social. Porque até então eu estava olhando muito a molécula. Olhar a molécula é uma forma de botar um óculos e olhar para isso. Mas do que me adianta essa molécula se eu estou vendo que tem gente com fome e que essa molécula poderia ajudar? Enfim, faz todo um raciocínio que passa a fazer sentido para você. Então, precisa fazer sentido. O pesquisador ele precisa ser orgânico. Ele precisa ter essa visão orgânica de ciência. A ciência ela não pode ser utilitarista, ela não pode também, né? E na medida em que eu, como cientista, eu estou gerando essas desigualdades, eu preciso fazer né, olhar um pouquinho também para, porque senão a gente fica em busca desse final do arco-íris, mas não consegue olhar para o que está aqui atrás, né? Na verdade, o que está na frente, o que deve ser visto, né? Porque isso vira uma narrativa que a gente assimila, porque essa coisa do tecnológico, né? Ele é importante, ele é relevante, mas qual é a medida que a gente usa isso para que isso não gere desigualdade, já que nós estamos falando de saúde, de qualidade de vida, de promoção da saúde e de relações ecossistêmicas, né? Gustavo, outras perguntas? Fique à vontade, estamos juntos aqui numa roda de conversa. Certo. Tem, na verdade, uma que eu fiz, que eu estou curioso por fazer desde o início. Se existe alguma referência mundial, tanto de país ou um programa local ou global mesmo, que sirva de exemplo na boa condução dessa agenda, tanto das plantas medicinais como dos fitoterápicos. Porque quando se faz uma análise, e aqui a discussão girou bastante com relação ao contexto nacional, vocês teriam alguma observação com relação a uma boa prática internacional e que possa servir de exemplo aqui para o nosso país? Islândia, ou eu falo? Eu não conheço. O único país, né, que fez que eu conheço, na verdade, porque é muito difícil dizer assim, no mundo é muita coisa. Feita lembrar que o Fantástico é tudo uma mentira, né? Então não dá para a gente saber todas as experiências do mundo, né? Mas a Alemanha, por exemplo, e eu acho que isso é importante do nosso saber descolonizado, ela copia muita coisa da agroecologia e dos saberes brasileiros, inclusive. Há vários trabalhos que tem essa interlocução, Josiane vai falar mais porque está em contato com eles. E na América Latina, né, a Bolívia tem avançado muito nesse processo, inclusive em fornecer subsídio para a produção junto aos agricultores, que agora também eu não tenho acompanhado, eu tenho alguns parceiros lá, né, que têm acompanhado esse processo de evolução. O pessoal já estava trabalhando na perspectiva que não é da cadeia de valor, mas muito da autonomia do território e da produção. Não é à toa que eles conseguiram, né, fazer um impacto positivo e não permitir a venda da água, por exemplo. Isso vem muito desses movimentos que estavam sendo feitos, mas eu não sei te dizer, além da Bolívia, outro exemplo que possa ser modelo. E mais recentemente, o que a Bolívia passou também tem um impacto direto, né, nessa autonomia. E não é à toa isso, né, gente? Todos esses, se a gente observar um pouco, os territórios que buscam autonomia, a gente não pode também achar que isso vai ser uma disputa fácil, porque tem uma disputa de valores e de poderes ali, e a gente tem que ter esses atores em mente e saber que não vai ser fácil, por exemplo, tomar água mineral da Coca-Cola no dia que a gente fizer essa discussão, por exemplo, que a água não pode ser vendida e que é um bem de todos. Não vai ser simples assim. Na hora que a gente disser que tudo que vai ter que ser explorado na Amazônia, no Pantanal, qualquer planta dessas, as indústrias farmacêuticas vão ter que arcar com as consequências dessa exploração, né? E a indústria farmacêutica é só o segundo maior capital mundial depois da indústria bélica. Então, a gente está lidando aí também um pouco para a gente saber quais são as questões que estão envolvidas, que vão um pouco mais
além da mudança de cultura, dos processos de trabalho, mas também de um pouco incorporar, né, essa visão de mundo e os processos de trabalho. E aí, Josiane, você tem algum exemplo aí para nos falar? Olha, por incrível que pareça, o exemplo que eu tenho foi lá do evento que você organizou, do rapaz da Guatemala, um moço, um professor, não sei se você lembra. Cáceres. Porque eu estava mediando essa mesa, né? E que foi muito interessante. Agora, eu faria uma observação ao questionamento do Gustavo, que, assim, quando a gente está falando no contexto dessas cadeias de valor, a gente está falando de contexto de territórios onde ainda existem populações tradicionais, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, se você for pensar na Europa, então, nas Américas, né? Então, se você for para a Austrália, você ainda encontra alguma coisa. Na Ásia, ali na Índia, na China, você ainda encontra, mas que dialogue com o nosso Ocidente aqui, a gente vai encontrar essas ações, né, muito incipientes. Eu diria que nós temos uma das políticas mais bem elaboradas, participativas, com um potencial incrível. Eu digo que se a gente pegasse a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e usássemos ela para todas as nossas assim, ações, nós teríamos grandes avanços na área de pesquisa se nós fôssemos trabalhar essa área de saúde e biodiversidade, né? Então, assim, o Brasil ele é biodiverso, ele é sociodiverso, então ele tem características que são muito específicas que não dá para a gente importar, né? Por isso, essa política ela já dá as nuances que vão, em tese, gerar as ações necessárias, tanto na área de educação, na área de pesquisa, na área de estruturação da base produtiva, de regulação. Eu não conheço nenhum país ainda que tenha uma política e um programa tão que atenda, né? Agora, sim, a política e o programa eles são as bases para que o governo diga eu vou colocar recurso nisso, eu não vou colocar, né? O México também, porque tem populações aqui, pegando as Américas, né? O México ele tem alguma regulação mais avançada. A nossa legislação em termos de plantas medicinais para a produção de fitoterápico, ela é muito dura. Ela é muito dura. Ela é um promotor de desigualdades, eu diria, né? Então, toda a nossa regulação ela é feita para a indústria, né? Então, para um pequeno agricultor estruturar alguma base de produção, ele vai ter que e não tem recurso, não tem conhecimento, não tem acesso ao crédito, ao Pronaf, muitas vezes não tem a declaração de aptidão ao Pronaf, enfim, um conjunto de gargalos que a gente vem trabalhando e identificando dentro do projeto. Então, assim, a ideia de que exista um exemplo para o Brasil, eu acho um pouco delicado, porque nós é que temos que construir isso. Porque se a gente pensar em importar, por exemplo, mesmo da Alemanha, a Alemanha vem para cá, né? A GIZ está aqui, e é muito interessante essa parceria com a GIZ, porque eles conseguem olhar coisas que porque são grandes planejadores, porque né, são os caras que estudam planejamento, que conseguem ter um Estado e governar, digamos assim. Então, eu acho que a gente precisa muito olhar para essa política, para a política nacional de práticas integrativas e complementares também, né? Claro, elas estão juntas ali, são filhas da alma ata, então nós não podemos ir em busca, eu acho que a gente precisa pesquisar, trazer elementos, isso a gente tem feito, mas a gente tem duas políticas que são muito interessantes e que a gente precisa olhar para elas. Eu acho que uma questão que a gente tem que trazer primeiro, Armando Cáceres, né? O trabalho do professor Cáceres na Guatemala, né? Universidade de São Carlos. Cáceres já veio várias vezes aqui e nos mostra um trabalho bem interessante desse trabalho bem integrado lá na Universidade de Costa Rica também, parece que tem um trabalho interessante, mas eu não estou tão voltado especificamente nessas outras áreas, enfim. Mas eu acho que a nossa política de plantas medicinais, que ela é tão completa, inclusive talvez ela peque por ser muito ampla, mas ela foi naquele momento, né, há 14 anos atrás, foi extremamente rico, foi a gente conseguir colocar
numa mesma política, diretrizes que contemplassem já uma visão integrada dessa cadeia, né? Com valores, inclusive, de sustentabilidade, de cooperação, com valor na pesquisa, na capacitação e sempre pelo puxador do Sistema Único de Saúde. Então, acho que quando hoje nós temos não só o planeta e a humanidade ameaçada, nós temos um Sistema Único de Saúde ameaçado. E é no lastro do SUS que essas políticas vicejaram, ouvindo a participação popular, ouvindo e submetendo as políticas públicas ao controle social. Então, acho que, acima de tudo, a preservação do SUS, manter o SUS e cobrar a perenidade dessas políticas, mesmo que elas venham a ser ajustadas, eu acho que sim, as políticas são dinâmicas, não é? Mas que sejam preservadas, que sejam mantidas, inclusive, dentro do Ministério da Saúde, com algumas dificuldades recentes que estamos passando, na localização da Política Nacional de Práticas Integrativas, né, que é importante que ela continue vinculada à atenção básica, na medida em que a atenção básica, a rede básica é que tem que ter a grande força das práticas integrativas, além, obviamente, da média e alta complexidade, mas que possa ser justamente ali como uma orientadora, né, do cuidado, como, né, a gente defende, enfim. Então, acho que fica esse registro, acho que é muito bom. Enfim, eu acho que vocês querendo colocar outras coisas, fiquem à vontade, também as próprias palestrantes, levantar questionamentos, e se não, Gustavo, alguma outra que a gente possa trazer a pauta. Acho que tem coisas aí no bate-papo, né, Gustavo? Não tem perguntas, mas temos algumas observações. A primeira dela, ou melhor, a última delas faz referência ao falecimento, há poucos instantes, do professor Elisaldo Carlini. É só uma menção aqui que eu faço, já que muito eu triste. vi essa menção aqui. Tá? Tem, acho que a Nath, que fala sobre a inserção da educação popular no SUS, ela vai dialogando aí com a Henriqueta. Eu acho que seria interessante se você quiser falar um pouco sobre isso, eu não sei. Tô sendo anárquica aqui, né, Gustavo? Não, de eu só forma antes, alguma. Me permite, Islândia, eu acho que esse registro, professor Carlini, é realmente muito triste, né? Mas, afinal, um homem que viveu, eu acho que já estava com seus 93, 94 anos, e ainda, agora, há 2 anos, ele ainda estava no Simpósio de Plantas Medicinais, defendendo, né, todo o seu trabalho há tantos anos com plantas medicinais, foi um defensor, inclusive, do trabalho com a cannabis, e que hoje é tão importante mesmo, hoje tão reconhecida a importância do trabalho com a cannabis, e é lamentável, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer pelo trabalho do professor Carlini, com toda essa contribuição, inclusive com a ayahuasca, contribuição com a cannabis, contribuição toda essa, que, inclusive, aos 90 anos, quase foi preso e teve que depor por causa do seu trabalho, né? Isso são as coisas lamentáveis que a gente tem num país que não reconhece a ciência e ainda impregna os projetos e os pesquisadores com seus preconceitos. Fica o registro aqui, o nosso agradecimento ao professor Carlini. Obrigada. Eu também queria deixar aqui uma profunda tristeza com essa notícia. Profunda, nossa, né? Até porque o Carlini, para mim, ele é um exemplo disso que a gente quer em termos de pesquisa, né? De ciência, de produção de conhecimento. E ele foi um dos caras que promoveu essa descentralização da pesquisa, que levou a pesquisa para o Brasil, né, para o Brasil, saiu, embora fosse professor lá da Unifesp há anos, ele corria o Brasil inteiro, ia para a Amazônia, fez muita coisa na Amazônia, descentralizou, enfim. Isso é uma perda irreparável. Irreparável. Mas eu acho que uma pessoa como ele, assim, né, que com quase 90 anos é preso por conta da maconha, e eu fui aí quando eu vi o primeiro vídeo, por isso né? que ele é ótimo, né? Por isso que ele é bom. Né? Eu acho que é um exemplo, porque a gente ainda, de certa forma, é muito jovem, tem muito chão pela frente, né? A gente tem muito chão, então, assim, admirável como a pessoa não perde a esperança, dado tudo que passou, e com 90 anos, mesmo assim, isso não foi suficiente para desistir daquilo que ele acreditava e pesquisar, né? Eu acho que, assim, fica como um exemplo, e aí
juntando, por isso que eu quis puxar a pergunta aí da Nath, que está aqui como Nath, porque assim, talvez a gente não tem todas as respostas aqui, a gente está trocando, né? E esse contexto exige de nós essa criatividade, mas eu acho que uma das coisas que fica muito claro é a necessidade que a gente tem, duas coisas que eu acho que são super importantes, é de integrar aqueles interesses que são comuns, né? Então, é questão de sobrevivência agora, né? Ou a gente se une, ou a gente literalmente é dizimado, né? Então, as pessoas que têm pesquisas juntos, que estão na mesma linha, a gente vai precisar se encontrar, e eu acho que isso é importante para quem é pesquisador. E aí o território, a educação popular também é um mecanismo de como é que a gente dialoga, né? E aí, quando eu falo em dialogar no território, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes também determinadas estruturas institucionais, elas começam a absorver o que seria também o território. Então, quando eu também falo em educação popular, eu falo nas pessoas e não normalmente só uma instituição que vocaliza em nome disso. Acho que a gente vai ter que fazer também esses processos, né, como as várias instituições que vocalizam e que, na verdade, não é de fato o que está acontecendo. Então, esse trabalho, por exemplo, que a Josiane faz, e juntar as pessoas, que são aquelas que mobilizam as forças que estão no território, é interessante por conta disso. Você está lidando diretamente com aquele que vai estar executando o trabalho. E esse é desafio, né? Mas eu acho que também é a única saída para o SUS. Uma das reflexões que eu faço, né, por exemplo, e eu acho que a gente tem que aprender muito com as igrejas evangélicas, né? Porque uma pessoa, quando ela vai para a igreja, ela assume aquela igreja como sendo a casa dela, ela pega uma vassoura, ela vai varrer e todo mundo é irmão. A gente só vê isso na igreja, a gente não vê isso no sistema de saúde, a gente não vê isso na comunidade. Então, esse sentido, de novo, de uma coletividade, que as soluções não são individuais, eu acho que é um desafio que tem que ir para fora da igreja no respeito, né? Por isso que eu disse que a gente tem que aprender com as experiências externas. Como é que a gente torna o SUS e o direito como um patrimônio de todos para ser cuidado de todos? Como é que a gente torna isso com a própria natureza? E aí tem me incomodado muito o fogo no Pantanal. Assim, cara, eu não estou fazendo nada. Fazer tweet não é o suficiente. Eu tinha que estar lá também, mas vou fazer o quê? Assim, então, eu acho que essas coisas, né, inclusive a morte que a gente está não vivendo agora, que mobiliza também, a gente não está tendo oportunidade, né, porque está todo mundo trancado, mas são questões que em algum momento, enquanto sociedade, a gente vai precisar repensar, né? E eu acho que o território, como eu não posso ir para o Pantanal, fazer essas provocações aqui no território, eu acho que elas são vitais para que a gente possa ter a intervenção local e depois pensar no global, né? Então, são só reflexões, viu, Nath? Eu não tenho resposta para essas discussões aí de você com a Henriqueta, mas eu acho que são importantes que a gente de novo retome essa coisa de que lugar é esse que a gente está ocupando e de que forma, né, a gente está fortalecendo alguns processos. A minha experiência nesse contexto da educação popular, né, que eu inicio, como eu falei lá no Ministério, e, enfim, fiquei bastante tempo no Ministério da Saúde, depois fui para a Fiocruz e tive que retornar para a universidade porque eu precisava me aposentar. Eu precisava retornar, eu me perguntava o que eu vou fazer num curso de ciências biológicas, dando aula para medicina. Pedi a minha redistribuição para uma universidade que o Lula tinha criado lá em Marabá, chamada Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e fui trabalhar numa faculdade, agora estou vinculada a uma faculdade de educação do campo, onde é uma experiência incrível, porque você vai colocar, é a praxis, né? Você vai estar junto dessas populações, ou seja, as quebradeiras de coco, o mixebê, os gaviões, os xicrins, os indígenas, são territórios riquíssimos, né? E, ao mesmo tempo, extremamente impactados pelos grandes empreendimentos. Então, ali nós temos uma dinâmica territorial muito interessante, cadeias de valor, Castanha, Buriti, Copaíba, mulheres organizadas. Então, você fica próximo dessa base, né? E isso certamente agrega a quem? A Paulo Freire. Você vai começar a dizer assim, não, agora eu preciso saber, porque quando a gente vai trabalhar com as populações tradicionais, nós precisamos, inclusive, ajustar nossa linguagem, como que a gente se comunica, porque às vezes eles não nos entendem.
A gente é tão elaborado, que dá tilt. E aí a gente, com a nossa arrogância, começa, inclusive, a negligenciar por conta dessas falhas de comunicação, dessa falta de empatia que a gente acaba gerando. E a comunicação é a coisa mais empática que o ser humano pode ter, porque é muito difícil fazer. É muito difícil comunicar. O que você está querendo falar vai depender de como que o outro está, de como que você vai receber o que eu estou falando, né? Às vezes até o tom de voz, enfim. Então, foi quando alguns teóricos são importantes nisso, por exemplo, o Vygotsky é importante, o Paulo Freire é importante, porque a gente precisa trabalhar essas relações da linguagem e do pensamento, porque a gente acha que essas pessoas não pensam, a gente acha que essas pessoas não têm linguagem, a gente abstrai, a gente subtrai eles de tudo, não é só da propriedade da planta medicinal, do território, a gente subtrai essas populações da própria identidade deles, né? Então, assim, é preciso pesquisar, mas ampliar a nossa concepção do que é pesquisa, né? Ampliar e a relação com a educação popular, ela é essencial, porque é quando você vai ajustar e fazer os ajustes da comunicação, da linguagem. Como que eu me comunico? Como que eu vou dizer para esse meu aluno ser um pesquisador? Como é que eu vou explicar para ele o que é pesquisação? Como é que ele vai ser esse ator, sujeito transformador desse próprio território? Então, são algumas questões que você traz para a tua vida na prática, para que você possa compreender, porque é muito difícil compreender, como diz a Islândia, poxa, eu estou vendo ali, né? Então, essa experiência, esse qual, essa experiência da experiência, ela é muito única. Então, ela vai se dar sempre nesse lugar que a gente está. Quando eu estava no banco do laboratório, eu tinha a minha experiência de banco de laboratório. Depois eu estava no ministério, eu tinha experiência. Então, essas experiências, elas requerem uma certa mobilidade, elas requerem de uma certa forma, Islândia, como você fala das igrejas, né? Uma certa devoção, né? Um sacrifício nosso para que a gente transforme nesse sujeito orgânico, né? Que para mim não é nem um sacrifício, é um grande prazer. São as fitoterápicas criaturas, né? Nós somos as plantas medicinais nos apaixonam. Mais alguma questão, Gustavo, que tu tem elencado, porque eu não consegui coordenar aqui, viu? Juntar o chat. Tem aqui eu vou fazer a leitura. Desculpa só que nós estamos até às 17 horas, se não termina o prazo, então eu acho para finalizar, eu acho que é a última, depois a gente parte para algumas recomendações que possam vir. Minha pergunta se volta nesse sentido de entender os desafios de inserção desses saberes na rede, uma vez que não se considera outro saber que não seja o científico. Na rede, mesmo que Josiane apresentou, a gente vê que a indústria, em algum momento, se apropria dessas produções para ter as certificações. A questão é como as comunidades tradicionais não possuem esse acesso e profissionalização, no entanto, são pessoas tão produtoras quanto as empresas, mas que não possuem voz por não serem certificadas, né? Não é uma pergunta, mas é uma colocação, né? Bastante importante. Feita aqui pela Nath. Uhum. A ideia do projeto é exatamente a gente dar esse chute aí dessa bola que está parada, né? Então, a gente vai trabalhar muito as capacitações, a gente vai estar muito junto dessas cadeias, né? Essas cadeias, elas funcionam para a gente como algo muito concreto, não é algo que está... não é um arranjo produtivo que eu não conheço as pessoas, então a gente está muito junto, a gente está organizado, tentando fazer essas organizações, o Ministério da Agricultura está junto, está fazendo o mapeamento de quem tem DAP, de quem não tem DAP, estamos agora gravando os vídeos das capacitações para acesso a políticas públicas, PNAE, PAA, PGPM Bio. Então, sigam a gente nas nossas redes, lá no Articula Fito, no Facebook, porque nós estamos lá, trabalhando lá, e todo o nosso trabalho a gente está divulgando e informando por lá, e nós estamos à disposição. Silvia?
Será que a Silvia... Aí. Oh, Oi. Tá aí? desculpa, tinha travado. Josiane, Isso. travou? Não, voltou. Você está com a palavra. Voltou. Foi eu? Então, eu acho que nós temos ainda mais 9 minutos, né? Eu queria fechar, eu acho que com a gravação a gente vai poder, inclusive, sistematizar as ideias todas que vieram, inclusive as que foram colocadas no chat, né? E vai ser, com certeza, bem aproveitadas. Inclusive, nós temos agora, no dia 15, o segundo seminário desse ciclo, que, então, vai abordar a questão da inovação farmacêutica a partir de valores também que a gente tem na política de plantas medicinais, embora o eixo, então, dos fitoterápicos. E um terceiro seminário, então, lá em novembro, onde a gente vai fazer o fechamento das conclusões do primeiro e do segundo, com vistas à discussão dos integrantes da rede para uma ação, então, no planejamento estratégico para 2021. Mas eu acho que, de tudo, ficou, de minha parte, uma grande satisfação pelo que a gente ouviu. Eu acho que, sim, isso renova as esperanças com todas, um país em chamas, como quase nós estamos, né? E isso tem o Pantanal e tem o Morro Santana, aqui atrás da minha casa, que quando queima também, nos períodos de seca, se perderam muitas espécies, né, de, enfim, lagartos, passarinhos e tudo, fora as vidas das pessoas que são obrigadas a estar morando de uma maneira muito sem a menor urbanização ainda no morro, enfim, com todas as problemáticas, que é bem importante também que a gente veja agora no futuro de Porto Alegre, né? Mas ainda, eu acho que as parcerias que a Rede Saúde propõe em produção e pesquisa, né, e desenvolvimento tecnológico, hoje já tivemos muitos insights, na minha opinião, tivemos muitas percepções de possibilidades, e também com as pessoas das universidades que integram a rede possam já pensar em projetos conjuntos, e ainda mais tendo um edital aberto, né? Acho que muitos já têm esse conhecimento e certamente podem já estar propondo projetos nesse sentido. Então, fica aí mais uma cutucada no sentido do PPSUS e de outras as parcerias, né, também. Eu acho que fica não só acompanhar o trabalho do Observa-Pix e da Articula Fito, como a Josiane agora falou, mas também de colocar a Rede Saúde à disposição de trabalharmos em conjunto, não, Josiane? E também com o Observa-Pix, que a gente possa ser essa parceria. Afinal, também todos temos a Fiocruz, que une, né, esses nossos projetos e trabalhos, e eu acho que está aí desencadeamos já uma vontade de já começar com trabalhos em conjunto, né? E eu ainda indicaria para os presentes que não se esquecesse que no Rio Grande do Sul nós temos um levantamento concluído pela Coordenação da Política de Plantas Medicinais, que levantou quais são as plantas mais utilizadas no Rio Grande do Sul, que não predominam as nativas, mas também as naturalizadas pela sociodiversidade que tem no Rio Grande do Sul, que é a Portaria 588 de 2017 da Secretaria da Saúde, que é a REPLAME, a Relação de Plantas Medicinais do Rio Grande do Sul. E é a nossa orientação, a nossa referência para projetos de pesquisa em plantas medicinais com recursos do Sistema Único de Saúde. Então, não se esqueçam que quem puder apresentar projetos ao PPSUS tem a REPLAME de referência, né? Então, estamos à disposição também. De minha parte, eu deixo vocês duas para algumas palavras finais, né? E o meu profundo agradecimento, satisfação pelo que eu ouvi, em que pese essa triste notícia que tivemos, mas também fica aqui o nosso agradecimento ao professor Carlini e tudo que ele contribuiu para plantas medicinais. Eu passo a palavra para vocês, também ao Gustavo, se quiserem, então, fazer comentários finais. Então, quero só convidar vocês para esse debate que a gente vai ter dia 22. A gente vai trazer um pouco essa discussão, né, sobre prática, política e ciência, com a Adel, o Nelson Felício, a Henriqueta que está aqui. E a gente vai estar fazendo uma provocação em relação a isso, né? O que é que define, né, como é que essas políticas elas são estabelecidas, tendo em base um movimento que a gente começou com os podcasts, e aí, a partir dos podcasts que a gente já produziu com a Adel, a gente vai ter essa discussão dia 22 às 10 horas. Então, convido vocês, é rapidinho, é 1 hora. A gente vai estar numa nova fase agora com a Adel de produção, que vai estar falando sobre esse contexto atual, e a gente vai pensar a vida, né?
cansamos de fazer diagnóstico, vamos pensar a vida e o que é que a gente quer da vida daqui para frente, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse movimento. Que agenda é essa, né? Que a gente vai cumprir ou não vai, o que é que a gente quer para o futuro, e a gente precisa pensar em estratégias para mudar, né? Então, eu convido vocês a pensar junto, a provocar também um observatório. A gente não tem todas as respostas, então quem é de grupo de pesquisa e tal, se tiver alguma coisa para mandar para a gente, mande, fica provocando, até que a gente faça esse movimento tão necessário, né, de uma ciência para a vida e pela vida. Também só tenho a agradecer e me colocar à disposição, e foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E eu aqui, enquanto Rede de Saúde Fiocruz Rio Grande do Sul, também agradeço, Islândia, agradeço Josiane, obrigado. Obrigado a todos os participantes aqui, a audiência bastante grande. E Josiane, ainda quer falar, Gustavo? Desculpe. Claro, claro, desculpa. Perdão. Desculpa, eu avancei aqui. Estamos entre amigos. Não, Josiane? tranquilo, com certeza, com certeza. Não, eu vou aproveitar aqui também, compartilhar minha tela e dizer que todos possam assistir, né, participar das capacitações. Silvia, o seu convite para colaboração, assim como com o Islândia, a gente está muito à disposição e eu me coloco ao dispor da rede. Acho muito interessante também o projeto, o planejamento de vocês, a forma como vocês estão estruturando a governança de vocês. E agradecer a Silvia pelo convite. Eu espero ter ajudado, colaborado nesse processo de vocês de construção da rede. Muito grata. Muito. Perfeito. Obrigada, Josiane. Muitíssimo Gustavo, obrigado. antes de tu finalizares pela rede, eu só queria também destacar que eu não pude acompanhar muito, porque a gente não dá conta, não é? Mas muitas pessoas aqui, muitos amigos, muitas pessoas que estão há muitos anos já na luta das plantas medicinais, que me ensinaram também, que eu ouvi sempre com muita atenção. Muito obrigada pela participação também, muitos amigos. Eu não vou citar nenhum, porque senão a gente pode cometer o erro de não citar outro tão querido também. Muito obrigada. Gustavo, contigo então. Obrigada a todos. Apenas agradecer. Muito obrigado a todos e coloco à disposição aqui a Rede Saúde Fiocruz Rio Grande do Sul para eventuais iniciativas em parceria, que esse é a grande proposta da Rede Saúde é essa, né? Voltada para temas de One Health, saúde única, aqui no território do Rio Grande do Sul, e fico à disposição também, igualmente. Um grande abraço, muito obrigado. Desfazendo a sala, né? Perfeito. E considerando que essa reunião está sendo gravada, se alguém tiver interesse em acessar esse conteúdo, manda um e-mail, eu vou até disponibilizar aqui meu e-mail, Ótimo. e a gente, gustavo.bus@fiocruz.br. Aqui. Gustavo, inclusive, também de organizações no Rio Grande do Sul para adesão à rede, né? Algumas universidades ainda, né? Eu acho que poderia também nós realmente nós fazer estamos, esse lembrete. Exatamente, nós estamos em um momento onde acabamos de firmar o acordo entre as secretarias de Estado aqui do Rio Grande do Sul, Fiocruz, COSEMES e FAPERGS. Assim que publicado no Diário Oficial, as instituições que faziam parte da Rede Saúde no primeiro acordo, 2014 e 2020, elas vão passar nós iniciaremos um processo de adesão dessas universidades. São 16, como eu havia mencionado no início, dentre elas universidades federais, as universidades federais e Unicinos e PUC, que são duas universidades privadas aqui do estado, e 2 hospitais. E, além dessas, que nós faremos a adesão imediata à publicação no Diário Oficial, novas instituições que queiram aderir à rede, será esse o momento. Então, se você participa, faz parte de alguma instituição de ensino e pesquisa e tem interesse em fazer parte da Rede Saúde, que é a Fiocruz aqui no estado do Rio Grande do Sul, será muito bem-vindo. O contato pode ser também feito pelo meu e-mail aqui, e aí eu encaminho da maneira como nós conduzimos quando há um interesse de alguma instituição em participar. É isso. Não apareceu o e-mail? Não, eu respondi aqui no privado para a Nath. Deixa eu liberar aqui para todo mundo. Peraí. Desculpa. Gustavo.bus@fiocruz.br.
Agora sim. Que um próximo encontro seja ao vivo e a cores, para a gente poder bater palma todos juntos, né? Mas a gente tem essas palminhas aqui virtuais, ó. Ah, então tem que aprender, nem tudo a gente domina. Ah, tá ali. Então tá bom. Então tá Muito bem, obrigada. gente. Muitíssimo obrigado a todos. Tenham um excelente final de tarde e uma boa noite. Obrigada. Obrigado.